capítulo de número 1, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 1. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que, por elas, vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos mais uma vez. Pai, somos muito gratos a Ti por tudo que temos visto nestes dias de conferência. Como o Senhor tem ministrado aos nossos corações, como o Senhor tem nos desafiado, como o Senhor tem nos chamado a perseverarmos de maneira sacrificial. Meu Deus, ministra sobre cada um de nós, abrindo a mente, o entendimento, o coração, permitindo, Senhor eterno, que o nosso coração seja um receptáculo, e aquilo que nós recebemos, Senhor, que nós venhamos transformar em prática nas nossas vidas. É o que eu oro e te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos sentar, queridos. Glórias a Deus. Coisa boa é estar com os irmãos. Alguns eu ainda não tinha visto e pude revê-los hoje. Quando eu posso, eu participo dos cultos aqui de Arthur Alvim, pela transmissão. E nisso eu queria trazer aí o abraço de Anita, que esteve aqui em setembro com vocês, do Calebão, do Léo, da Gabi e de todos os nossos obreiros lá de Alagoas, das nossas igrejas, das nossas congregações, e pedimos que vocês estejam mais próximos de nós, mais juntos de nós. A obra missionária nós temos ouvido e aprendido, e partindo da cruz é uma obra sacrificial. Sempre dá para espremer um pouco mais.
sempre dá para fazer um pouco mais, sempre dá para se dispor um pouco mais, sempre dá para ofertar um pouco mais, sempre dá para ir um pouco mais avante, sempre dá para ir um pouco mais distante. E isso só pode a partir do entendimento de que a obra do Senhor, a obra que o Senhor nos chamou a fazer, é uma obra sacrificial. Eu costumo dizer que Jesus não olhou para a cruz e falou: que lugar maravilhoso, aquilo parece um shopping, eu vou para lá, eu vou desfrutar, eu vou curtir. Não, ele subiu consciente que era uma obra sacrificial. E não pensa que porque ele é Deus encarnado que foi fácil. Ele orou ao Pai e disse: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Então que eu e você venhamos orar e venhamos dizer como ele. A vontade nossa muitas vezes é não fazer. A vontade nossa muitas vezes é não ir. A vontade nossa muitas vezes é escolher o lado mais cômodo. Mas que tenhamos coragem da segunda parte. Pai, que seja feita a tua vontade. E quando nós falamos isso, nós estamos dizendo ao Senhor: eu me disponho. Eu aceito a obra sacrificial. Eu vou mais longe. Eu oferto um pouco mais, eu oro um pouco mais. Eu gasto um pouco mais de tempo com as pessoas. Eu me esforço um pouco mais para estar na igreja. Eu me esforço um pouco mais para fazer parte dos ministérios, ainda que eu tenha que estrangular a minha agenda. Porque a melhor agenda é a agenda de Deus. Amém? Quando eu olho para essas cartas, as duas cartas de Pedro, quero só dar uma pincelada rápida dentro do tempo que eu tenho. Pedro começa a trazer à memória dos irmãos que nós somos peregrinos em terra estranha. E ele começa a trazer aos irmãos que estavam dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, que esses homens, essas mulheres, essas pessoas foram escolhidas por Deus e pela obra santificadora do Espírito para viver em obediência a Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós fomos chamados por Deus numa obra regeneradora, santificadora. Essa é a parte de Deus na santificação, para vivermos na plena, na total obediência a Cristo Jesus, o Senhor. E dentro dessa obra regeneradora, ele diz que nós temos uma missão, que é a missão de santificação. E a santificação é um processo, vocês aprenderam isso com certeza aí com o pastor Ronaldo, com Marcos. E aí na santificação, nesse processo de santificação, não é o Espírito Santo que vai fazer isso, mas é a nossa parcela, é a nossa atitude, é o nosso fazer. E ele diz: portanto estejam, versículo 13, capítulo 1 de 1 Pedro agora, portanto estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado, como filhos obedientes. Não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas sim, como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês
também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Depois, no capítulo 2, ele fala sobre sermos templo do Senhor e reino sacerdotal, nação santa, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo. Agora capítulo 2, versículo 9, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, vem os deveres perante aqueles que estão à nossa volta, como sociedade, como amigos, como parentes, familiares. E quando chega no capítulo 2, ele novamente, ele agora na segunda carta, no capítulo 1, nesse texto que lemos, ele começa então a trazer a memória dos irmãos, e ele cita isso, versículo 13: considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês. Despertar a memória de vocês. Paulo, em Filipenses 3:1, diz que repetir as mesmas coisas é saudável para nós, é bom para nós, é bom para a nossa saúde espiritual. A mesa do Senhor, ela é um memorial a qual nós estamos sempre relembrando a morte salvífica de Jesus Cristo na cruz do Calvário por nossas vidas. E Pedro, então, ele chama a atenção para valorizarmos aquilo que Deus já fez por nós. Ele nos chama para olharmos para o que Deus nos capacitou em fazer. E aqui nesse capítulo, nessa abertura, ele diz que o seu divino poder, versículo 3, nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ele diz que a sua grandiosa e poderosa promessa, as suas grandiosas e poderosas promessas, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina. Ontem Fafá falava sobre isso. O Espírito de Deus em nós temos esta natureza divina em nós somos de Deus, nós temos a vida de Deus em nós. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas hoje nós revivemos, e a vida que temos agora é a vida de Cristo Jesus, o Senhor. Quando herdamos a vida eterna, essa vida é a vida de Cristo. Se fosse uma vida que começa agora e não tem fim, é perpétua. Mas a vida eterna que nós recebemos é a vida dele, que não tem começo e não tem fim. Ele é o alfa e é o ômega, e nós recebemos essa vida em nós. Por isso que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, adotados como filhos. João 1,12 diz que nós recebemos poder de sermos feitos filhos de Deus ao crermos em Cristo, ao recebermos Cristo. Antes éramos criaturas, mas agora somos filhos. Nós recebemos poder, em outras versões, autoridade de nos tornarmos filhos de Deus. Só que Pedro, ele traz algo interessante no versículo 5, e ele diz: por isso mesmo, ele fala para deixar a cobiça do mundo, temos essa capacidade de deixar a corrupção do mundo, deixar as coisas, mas no versículo 5 ele diz: por isso mesmo, empenhem-se. É papel meu e seu. Não está dizendo aqui que o Espírito Santo vai se empenhar, não está dizendo que Deus vai se empenhar, que Jesus vai se empenhar. Empenhem-se.
para acrescentar à sua fé a virtude, e a virtude o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Quando eu olho para o que Pedro está dizendo, eu vejo um acrescentar de valores do alto nas nossas vidas espirituais, partindo da fé. Acrescente à sua fé algo mais. E depois que você acrescentou algo mais, acrescente algo mais. Depois que você acrescentou algo mais, acrescente algo mais. Isso é o transbordar de Deus nas nossas vidas. E quando começamos a transbordar de Deus, quando estamos cheios de Deus, cheios do seu Espírito, e começamos a transbordar, nós começamos a contagiar aqueles que estão à nossa volta. Começamos a contagiar aqueles que estão próximos a nós e aqueles que estão mais distantes. E quando eu olho para o tema dessa manhã, que é o sertão que clama, eu quero dizer para vocês que essa igreja, pastor Ronaldo, começou a transbordar de tal maneira em um certo momento, que ela se estendeu para Paraíba, ela se estendeu para Alagoas. Mas nós não podemos parar aí, porque nós temos que continuar agregando valores do alto às nossas vidas. Nós muitas vezes nos estagnamos por uma coisa ou por outra, e aí eu estou falando na questão individual, e aí vem a pandemia e trava um monte de coisa, e um monte de irmãos não conseguiram retornar, não conseguiram voltar, um monte de trabalhos não conseguiram mais tomar, e hoje nós vemos, para o louvor e glória do Senhor, várias frentes sendo retomadas. Pastor, ontem eu estava pensando, 22 anos da obra missionária, de que começamos a enviar os nossos missionários, e foi enviado a Rose, foi enviado a Marta, foi enviado o Elis, agora o Fabiano, daqueles que saíram da nossa igreja, além dos trabalhos urbanos, além dos trabalhos com os ciganos. Em todo esse tempo, pastor, nunca houve desistência de nenhum de nós. A gente continua transbordando no campo. Nunca houve escândalo. Nunca houve escândalo, nunca houve mancha. A igreja de Arthur Alvim, por todas as suas limitações, com todas as suas dificuldades, ela tem sido exemplo. Ela tem sido um testemunho vivo, porque, Marcos, não há escândalo, não há mancha. Com muita dificuldade há um transbordar de Deus. Aonde chegamos, em Alagoas, na Paraíba, vimos os irmãos aqui ontem, Tiago e Moara, transbordando num lugar difícil daquele. Estuda um pouco sobre a cidade de Éfeso. Toda a cidade era aprisionada por Diana dos Efésios, e toda a cidade trabalhava em pró a Diana dos Efésios. E os irmãos estão naquele lugar, e mesmo assim, irmã Isa, estão transbordando. Aleluia.
o chumbinho, por meio do trabalho cigano, tem transbordado por meio da tradução. Quantas visualizações? Deu 200 mil visualizações. Então, queridos, o que Deus está dizendo a nós é que a gente não pode parar na fé. Para a fé nós temos que acrescentar a virtude, o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se estas coisas existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos.